Depois tu vai falar de máscara. Agora como é que fala assim, né? Tem que ser fio de máscara. Pode tirar. Pode começar, né? É. Eu só me dá para ficar melhor. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Fórum do Corpo Clínico, hoje com a belíssima presença do Dr. Roberto Pecoá, um nefrologista, uma pessoa que nos inspira muito no Brasil, tá? E para mim é uma grande satisfação de tê-lo aqui comigo, Dr. Roberto. A nossa palestra hoje, a nossa conferência, é muito importante, e ela é muito provocativa também. Nefrologia, né, em 2021, o alvorecer de uma nova era no tratamento das doenças renais. Queria lhe dar as boas-vindas, mostrar-lhe a grande alegria de tê-lo conosco, e eu vou convidar agora o Dr. Roberto para fazer a tua apresentação. Tá? Vocês dois que são nefrologistas, tenho certeza que depois vão poder travar também, junto com o grupo da nefrologia que está aqui conosco e que também está conectados nas redes sociais, tanto pelo Zoom, também pelo canal do YouTube, que depois vai ficar gravado, a gente pode rever essa apresentação, que é muito legal também, Roberto, a gente revisita essas conferências que nós estamos fazendo. Então, eu queria te dar um super abraço e dizer da minha alegria de contar contigo hoje. Por favor, Roberto. É um prazer, Euler. Vou deixar o Roberto me apresentar. Bom, o Pecoá é um nefrologista brilhante da nossa medicina brasileira. Nos conhecemos, eu conheço ele de longa data, né? Lá no início, me lembro das vários trabalhos de diálise peritoneal, né? Que tinha bastante coisas interessantes, sempre de ponta, uma pessoa brilhante. E quando a gente falou, vamos trazer a nefrologia para discutir no fórum aqui do Corpo Clínico, e veio o teu nome através da conversa com o Euler, a gente fechou todas. Então, é com muita alegria que a gente recebe o serviço da nefrologia aqui do hospital, né? O Dr. Pecoá é professor da PUC do Paraná e hoje em dia é pesquisador no Arbor Research Collaborative for Health e vai nos trazer, a nefrologia ela tem etapas, passos assim que ela dá, né? E fazia um tempo que ela não dava alguns passos tão grandes assim, tão importantes, e ninguém melhor que o Dr. Pecoá para nos colocar nesse contexto atual e ver também perspectivas futuras. A palavra é toda tua. No final, a gente abre para algumas perguntas dos colegas. À vontade, Pecoá. Legal. Roberto, muito obrigado, viu, por esse tempo de convivência, as parcerias no Brasil e pelo carinho da tua apresentação. Muito obrigado também, Euler, por lembrar do meu nome para estar aqui. Fico honrado. A gente reconhece a reputação do Mãe de Deus, né? Um hospital de primeira grandeza, né? E admiro muito o trabalho de vocês aí, historicamente, de forma ampla e de forma mais específica da nefrologia do Mãe de Deus e também do estado do Rio Grande do Sul. É um estado que eu tenho um carinho enorme, né? A minha família é de gaúchos e o meu avô é formado na primeira turma da URGS. E ele, na verdade, exerceu a medicina no sudoeste do Paraná e foi a minha grande inspiração, né? E ele levou essa alma mater da URGS para a sua atividade lá na pequena cidade de Francisco Beltrão, e eu admirei sempre muito o trabalho dele. Também guardo enormes lembranças do estado do Rio Grande do Sul por ter sido um veranista de Tramandaí nos 12 primeiros anos da minha vida. Minha família tinha um apartamento em Tramandaí e eu vivia anos inesquecíveis naquela cidade de ventos fortes e frios e água gelada. Bom, na verdade, a minha apresentação hoje ela vai ser bastante ampla, na verdade, e tentando mostrar o cenário
atual do manejo, do tratamento das doenças renais e um pouco das perspectivas futuras. Como o Euler falou, a gente vive na especialidade um momento de muita transformação, e eu vou tentar trazer os highlights desse momento da nefrologia para vocês hoje. A nefrologia é ampla. Eu queria começar a minha apresentação, na verdade, dizendo que eu vou dar uma lupa em um segmento, talvez um dos segmentos mais importantes do ponto de vista de volume, né, de atividades da especialidade, mas não deixa de ser uma das áreas da nefrologia, que também tem inovações em andamento na área de nefrologia intensiva, de manejo da injúria renal aguda, nos distúrbios hidroeletrolíticos e na nefrologia clínica, doenças glomerulares. Mas o meu foco, como sendo um homem que dedicou a sua vida para a doença renal crônica, no seu espectro amplo, eu peço autorização para vocês para focar na minha área de subespecialidade, né? E eu vou trazer um pouco para vocês do cenário da doença renal crônica, mas de forma bem ampla, como vocês podem ver aqui nesse cartoon inicial, né? Eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia da doença renal, vou falar um pouco sobre progressão e as terapias mais atuais para manejo da progressão, para redução do risco de progressão da doença renal crônica, e vou terminar falando sobre diálise e transplante. Bom, primeiro uma palavra rápida sobre epidemiologia, né? A gente poderia ficar aqui falando sobre a epidemiologia da doença renal crônica horas, né? Mas eu trouxe um slide, na verdade, 2 slides, desculpa, para vocês, mas para falar sobre o tamanho do problema e o impacto do problema da doença renal crônica na saúde pública do mundo. Esse é um slide que eu acho que ele acabou sendo importante, né? E você vê como coisas simples, às vezes, elas são importantes assim na definição de estratégias, principalmente de advocacy ou de estratégias de comunicação com sistemas de saúde e financiamento, né? A especialidade sempre teve um problema em entender qual é o tamanho da doença renal crônica, né? E, de forma bem geral, essa é a visão atual e é um consenso, primeira vez, talvez, que exista um consenso integrando as 3 maiores sociedades científicas de nefrologia. Sociedade Americana de Nefrologia, a Sociedade Europeia e a Sociedade Internacional. Então, de forma conjunta, do ponto de vista de comunicação, essas sociedades entraram num consenso que o número que a gente deve estar falando, do ponto de vista do tamanho do problema da doença renal crônica no mundo, é de 850 milhões de pessoas sofrendo dessa doença em todos os seus estágios. Isso é importante porque, na verdade, coloca a doença renal crônica numa certa relevância do ponto de vista de saúde pública, né? Ou seja, não é uma doença rara, é uma doença silenciosa, é uma doença super perigosa, né? Porque, de um ponto de vista tanto de manejo clínico quanto de financiamento, é uma doença complexa e de custo altíssimo. Outra coisa que eu acho que é importante a gente entender, né, é que isso não é só um problema atual que está estável e controlado, né? Essa é a forma com que a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ranqueia as doenças mais relevantes para a saúde pública mundial, né? E você vê aqui, né, nessa publicação recente do Global Burden of Disease, que ao longo do tempo, a doença renal crônica foi ascendendo no ranking das doenças com maior impacto na perda de anos e de qualidade de vida das pessoas através do mundo. E, atualmente, a doença renal crônica é uma das top 15 doenças que mais afeta a qualidade de vida e longevidade de pessoas no mundo. E vem piorando, como vocês estão vendo aqui. O manejo, para a gente entrar, né, sair da epidemiologia e entrar um pouco em evoluções do manejo clínico da doença renal, ele é resumido aqui nesse slide. É uma publicação recente do CADIGO, que é uma instituição na nefrologia especializada em diretrizes clínicas baseadas em evidência, muito respeitada e implementada globalmente, né? E que resume de uma forma didática, eu acho, né, a forma com que a gente hoje vê o manejo da doença renal crônica diabética e não diabética, né? Lembrando que mais ou menos 50%
problema da doença renal crônica no mundo, ela é de consequência do diabetes e da hipertensão. Você vê aqui, né, que você tem uma abordagem geral de que todos os pacientes devem ter um bom controle glicêmico, com metas bem definidas, a mesma coisa para a pressão arterial. Existem recomendações específicas também para o gerenciamento da dislipidemia, e do ponto de vista de risco renal, né, as medidas de modificação de estilo de vida que estão bem reconhecidas e que se entende que devem ser implementadas para todos os pacientes são o exercício, do ponto de vista nutricional, principalmente a redução na ingesta de sódio e a parada do tabagismo. Você vê que todos os pacientes que toleram as medicações renoprotetoras devem recebê-las. Nós estamos falando de, tradicionalmente, bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e, mais recentemente, os inibidores de SGLT2. Então, todos os pacientes que têm tolerância e elegibilidade devem também estar nas duas classes de drogas que têm indicação de bula da redução da progressão da doença renal crônica. Vocês ouviram o que eu falei, né? Na verdade, só tem 2 drogas atualmente, uma terceira recentemente incorporada, 2 drogas que está escrito na bula que elas podem e devem ser usadas para a redução do risco da progressão da doença renal crônica. Em alguns pacientes, pode-se considerar também terapias antiplaquetárias. Agora, vamos fazer um rewind aqui, voltar 20 anos no tempo para entender a evolução, para chegar naquela pirâmide de tratamento que nós vimos anteriormente, né? Entendendo primeiro a questão da primeira indicação de uma terapia medicamentosa para manejo da redução da progressão da doença renal crônica, que são os inibidores de enzima conversora e os bloqueadores de receptor de angiotensina. Vocês veem aqui nessa linha do tempo, né, tanto para diabéticos como para não diabéticos, que os estudos clínicos de fase 3 que levaram à incorporação na bula dos IECAS e BRAS, a renoproteção, eles datam de fim de década de 1990 e começo de década de 2000, em múltiplos estudos que, em combinação, inclusive com meta-análises repetidas recentemente, com segmento de longo prazo, dão evidência 1A para a indicação desse tipo de droga para redução do risco da progressão da doença renal crônica. Depois vem uma fase, né? E o Roberto até mencionou isso, né? São quase 20 anos, na verdade, sem incorporação de terapias, mas o que eu queria trazer para vocês, gente, é a visão de que não foi por falta de tentativa, né? Ou seja, vários estudos foram desenvolvidos depois da revolução dos IECAS e BRAS para tentar reduzir o risco de progressão. Eu trouxe aqui 2 coisas que foram testadas e que eu acho que vale a pena a gente revisar aqui com vocês. A primeira são as estratégias de intensificação do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu estou falando aqui, então, dos estudos de 2010, 2015, tanto na incorporação do IECA em cima do BRA para duplo bloqueio, como vice-versa, BRA em cima de IECA, e também a tentativa de bloqueio através da via específica da renina com a lisquirena, né? Do estudo que também foi estudado em fase 3, e só lembrar que todas essas terapias, na verdade, elas pararam antes do fim do estudo por insegurança cardiovascular. Então, não foram incorporadas à prática clínica por insegurança cardiovascular. Mas, recentemente, uma tentativa de tentar bloquear outro sistema, né, que é um sistema de resposta inflamatória, com a bardoxolona foi testada, o estudo foi até fase 3, e em fase 3 ele parou logo com 8 semanas de recrutamento de pacientes por causa do aumento do risco de insuficiência cardíaca e também falhou a tentativa de incorporar uma nova droga ao portfólio de tratamentos renoprotetores. E a revolução, na verdade, né, que a gente vê hoje acontecer, ela veio muito em cima da série de estudos realizados para confirmação de segurança cardiovascular na população de diabéticos, com os novos hipoglicemiantes orais, né? Vocês devem conhecer muito dessa história, e eu vou, então, focar um pouco nessa história do ponto de vista de renoproteção, né? Os eventos renais foram incorporados a essas terapias, esses estudos clínicos, né, exigidos pelo FDA para a segurança cardiovascular,
tanto para os inibidores do DPP-4, com os análogos de GLP-1 e também para os inibidores de SGLT2. Ou seja, todos esses estudos tinham desfechos, eram estudos desenhados para a segurança cardiovascular, mas que incorporavam desfechos secundários renais, né? E isso permitiu, então, a partir de 5 anos atrás, com a publicação do estudo EMPA-REG, com a empagliflozina, a visualização da segurança e, por surpresa, de eficiência na redução de risco de eventos renais combinados. Lembrando, né, isso aconteceu de forma quase que inesperada, né? Lembrem, o objetivo não era testar uma renoproteção inicialmente, mas eles incorporaram deram um fôlego para essas terapias do ponto de vista de mudança desse cenário que vinha sem grandes inovações. E eu vou resumir em um slide, na verdade, né, o impacto dos desfechos renais compostos com uma das classes de drogas, que é o que hoje a gente tem incorporado em diretriz clínica para renoproteção, como vocês viram naquele slide da pirâmide, né? É um slide que resume o desfecho composto renal pré-especificado, que era o mesmo nos 3 estudos, EMPA-REG, Canvas e Declare, com a empagliflozina, canagliflozina e a dapagliflozina, 3 drogas da mesma classe dos inibidores de SGLT2. E você vê aqui uma redução de 40%, mais ou menos, no risco de perda importante de filtração glomerular ou necessidade de diálise no futuro, né? O que não era visto há muito tempo, talvez nessa magnitude, nunca visto do ponto de vista de magnitude de impacto na redução do risco até o momento em terapias renoprotetoras. Mas vocês veem na parte de baixo a tabela que resume as características de risco renal desses pacientes incluídos nos 3 grandes estudos de inibidores de SGLT2. É uma população de baixíssimo risco de progressão renal, né? Os nefrologistas na audiência vão concordar comigo que se eu vejo um paciente que tem 80, 85 de filtração glomerular com 30 de albuminúria, o risco desse paciente é muito baixo, né? Então, você vê que a redução do risco, ela aconteceu aqui numa população em que uma população em que o perfil de risco era muito baixo, né? E que faz com que a gente entenda, apesar de não ter um estudo de desfecho renário primário nessa população, seria impossível, né? A gente precisaria talvez de 20 anos de seguimento para poder capturar esse risco de forma primária, né? Mas isso permite a modificação da nossa visão atual de que a indicação dessa terapia de renoproteção ela deva ser feita e pode ser feita no espectro amplo da doença renal crônica, acima dos 30 ml por minuto, que é o limite inferior para prescrição de inibidores de SGLT2 no momento. Mas, como eu falei para vocês, né, para você incorporar em bula, você tem que ter um estudo com desfecho renal primário, aquele desfecho que é o desfecho de interesse, né? Ou seja, aqui no caso nós estamos falando a prevenção da falência renal, né? Então, utilizando aquele background dos estudos de população de baixo risco, foram desenhados estudos em que se capturou o desfecho renal de forma primária, mas agora numa população de alto risco, né? Então, por exemplo, o Credence, que nós estamos vendo aqui, que foi o primeiro dos estudos publicados, né? O Credence identificou essa população como uma população que tinha uma filtração glomerular abaixo de 60 para ser randomizado e também tinha que ter mais de 300 miligramas de albuminúria, ou seja, uma população de alto risco e que, ao longo de 3 anos, você conseguiria capturar como desfecho primário a redução do risco. E é o que nós vemos aqui, né? Você vê, né, uma redução aqui agora de 70% no risco de uma perda significativa de filtração glomerular ou chegada em diálise em favor da canagliflozina comparado ao placebo. Lembrando aqui, né, que todos esses pacientes, para entrar no estudo, eles teriam que estar numa dose de ECA ou de BRA máxima tolerada como critério de inclusão. Então, é uma terapia coadjuvante, a terapia que era recomendada por diretrizes até recentemente. E esse é outro estudo, um perfil de população parecida, né, do ponto de vista de filtração glomerular e de albuminúria, mas a diferença aqui, gente,
é que o estudo da APA-CKD, ele combina a população com doença renal crônica diabética com 30% de não diabéticos. Lembra, né, que os inibidores da SGLT2 são hipoglicemiantes, né? Esse estudo, na verdade, ele muda o paradigma da utilização do inibidor de SGLT2 para não ser exatamente um hipoglicemiante, mas especificamente ser uma droga renoprotetora, com um impacto de redução de risco também na população não diabética. Uma outra coisa que é importante, né, eu estou mostrando aqui aqui ao lado direito do slide, né, o primeiro é a magnitude do risco, de 39%, mas talvez mais importante, complementando a informação dos últimos slides, que eu queria chamar a atenção de vocês, é o número de pacientes necessários de se tratar ao longo dos 32 meses de segmento do estudo da APA-CKD para reduzir um evento. E lembra, né, esse evento é uma perda significativa de função renal ou chegar à diálise, ou seja, você precisaria tratar 19 pacientes para que você tenha uma combinação de redução de metade da perda de filtração glomerular ou então a chegada em diálise ou um evento fatal. Para aqueles que estão acostumados a interpretar dado de pesquisa clínica, um NNT de 19 é uma coisa realmente muito impactante do ponto de vista do investimento para ter o benefício. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o desfecho que nós estamos vendo aqui, talvez diferente do desfecho puro de mortalidade, é um desfecho que tem um impacto econômico muito interessante, né? Então, se você é um gestor de saúde que paga por diálise ou transplante, você reduzir a chance de um paciente nessa magnitude de necessitar de diálise no futuro, você tem um impacto não só relevante do ponto de vista clínico, mas muito relevante do ponto de vista econômico. Bom, o que vem em cima disso, né? Eu queria dedicar alguns minutos agora, antes de passar para as fases mais adiantadas da doença renal, né? É entender primeiro, né? Qual é o risco residual e por onde passa o risco residual em cima do novo paradigma de tratamento, que incorpora os inibidores de SGLT2 em cima do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e das medidas de modificação de estilo de vida, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, né, do ponto de vista mecanístico, é que tanto a terapia de inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona quanto a inibição do cotransporte SGLT2 tem mecanisticamente o seu foco de ação nos fenômenos hemodinâmicos glomerulares, né? Tanto um quanto o outro, na verdade, geram uma redução da hipertensão glomerular, que tem como consequência a preservação do risco de progressão no futuro, né? Além do que, né, adicionalmente, os inibidores de SGLT2 contribuem também em relação a controle glicêmico, apesar de que são drogas que o controle glicêmico em fases mais adiantadas da doença renal crônica ele se reduz. E mesmo assim, os outros hipoglicemiantes que poderiam entrar nesse contexto de renoproteção, como os análogos de GLP-1, por exemplo, eles, na verdade, também interferem muito nessa via metabólica e hemodinâmica. Deixando, né, aqui à direita desse slide, né, deixando meio descoberto fenômenos inflamatórios e profibróticos, que são claramente associados à progressão da doença renal crônica, de certa forma, parcialmente descobertos, né? A gente sabe que IECAs, BRA, inibidores de SGLT2, downstream, em algum momento, vão ter impacto em inflamação e fibrose. Mas o que eu estou falando aqui é que nenhum deles são drogas que agem no segmento mais inicial da cascata inflamatória e fibrótica. Eu falo isso porque é por aqui, na verdade, que nós estamos vendo a perspectiva de novas terapias em cima disso, né? Uma coisa que a gente aprendeu recentemente, né? Olhando os resultados post-hoc dos estudos como Credence, DAPA-CKD e mesmo EMPA-REG e os estudos de população de menor risco, é que apesar de todo o benefício e impacto alto na redução do risco, o risco residual não desaparece, né? Nós vamos implementar tudo isso e nós não vamos ainda conseguir atacar o espectro holístico
da fisiopatologia da doença renal diabética e não diabética. Por onde vamos, então? Né? Eu acho que, do curto prazo, eu poderia trazer para vocês essa nova droga e adicioná-la, então, ao portfólio de terapias para a doença renal, aqui especificamente do diabético no momento. Né? Então, esse não é um hipoglicemiante, esse, na verdade, é um antagonista de mineralocorticoides, né? Spironolactona-like, só que muito mais específico e com uma ação mais eficiente do que a espiroeplerenone, que se chama finerinona. Né? Então, uma droga que age no sistema de mineralocorticoides de forma específica, reduzindo os efeitos colaterais que foram sempre a limitação dos MRAs, né, nessa população, que seria a hipercalemia, reduzindo significativamente, e mostrando nos estudos de fase 3, como a gente vê nesse visual abstract aqui, né, uma redução significativa do efeito primário composto e também uma redução do risco de eventos cardiovasculares nessa população. Como é um estudo de fase 3, o FDA já olhou essa droga e já aprovou a indicação de doença renal diabética. Então, nós temos aqui, né, o terceiro braço de terapias em cima daquilo que eu falei anteriormente, já aprovado pelo FDA para uso, já pronto para implementação nos próximos meses. Então, aqui, né, para a gente resumir o que eu falei agora, antes de mudar de assunto, nós vemos aqui, né, falando um pouco da inovação e da transformação inicial de ECAs e BRAS na década de 90 e 2000, o período de secas entre 2000 e 2018, e aqui os novos estudos, né? Falei do Credence, falei do DAPA-CKD e do Fidelio, que levaram à indicação de bula de mais 2 drogas com a indicação de bula e aprovadas pelo FDA para tratamento da doença renal diabética e não diabética, no caso dos inibidores de SGLT2, e doença renal diabética, no caso do Fidelio. Eu deixei aqui em amarelo, né, só um detalhe, né, do estudo SONAR, que foi publicado até um pouquinho antes desses outros, que é de uma droga que se chama atrasentan, é um antagonista do receptor da endotelina, e que foi testado em doença renal diabética em fase 3, com resultados também positivos. E só não foi levada para aprovação do FDA, porque a empresa que promoveu o estudo, na verdade, perdeu o interesse de exploração comercial dessa droga, mas ela estaria pronta também para compor o portfólio. Só lembrando, né, que o atrasentan e outras drogas dessa mesma classe, dos antagonistas de endotelina, eles estão sendo agora testados por outras empresas com a indicação principal de tratamento de doenças glomerulares. E talvez ela não entre tão cedo aqui para o tratamento mais amplo da doença renal crônica. Bom, vamos falar um pouco de realidade agora, né? Porque isso é uma coisa que, para mim, chama muita atenção. Né? Nós temos uma evolução brutal na forma de entender, na geração da evidência, né, por trás das recomendações. E nós temos estratégias de implementação auxiliadas por diretrizes baseadas em evidência. Mas eu vou falar um pouco, nos próximos 5 minutos, um pouco sobre a dificuldade que é você implementar a evidência na prática clínica. Né? Uma coisa é desenvolver estudo clínico de fase 3 e dizer que a droga é eficiente e que a droga é segura. Outra coisa é que isso chegue na ponta e os pacientes utilizem, que são os pacientes que são elegíveis, utilizem essas terapias. Primeiro eu vou falar, então, sobre as diretrizes do CADIGO de pressão arterial e quais são os desafios atuais de implementação da evidência na prática clínica nefrológica. Esse é o grupo que trabalhou, né, durante 3 anos na revisão das diretrizes que foram publicadas mais ou menos 2 meses atrás. Eu tive o prazer e a honra de fazer parte do grupo de diretrizes. Vou contar um pouco para vocês a história disso. Esse é um resumo do que falam essas diretrizes de manejo de pressão arterial, especificamente na população de doença renal crônica. Né? Tem coisas de estilo de vida, que a gente já falou, tem coisas que eu não vou falar hoje, que são super importantes, que é a padronização da medida da pressão arterial nessa população, que eu acho que se falou muito pouco ao longo da história, e importante, né, que esteja bem claro o que é preciso se padronizar para você ter uma medida para diagnóstico e para monitoração que ajude na prática clínica. Isso está bem
granular nas diretrizes, né? E, principalmente, meta e como chegar na meta, né? Com a revisão da meta por uma sistólica de 120, né? Olha, você veja só que agressivo, né? Sistólica de 120 para todo paciente que tenha doença renal crônica e hipertensão arterial, e que isso seja feita predominantemente com um IECA ou um BRA de forma muito mais ampla do que era no passado. Bom, então vocês viram ali, né? Evidência 1A de uso de um IECA ou um DUMBRA para controlar a pressão arterial na população com doença renal crônica. Esse é um estudo que, na verdade, vem de uma corte que eu coordeno daqui dos Estados Unidos, uma corte multinacional que inclui dados brasileiros, né? Só para mostrar para vocês um dos desafios, especialmente nessa população. Então, vocês veem aqui, né, o uso de drogas, IECAs e BRAs também, da combinação ou de outras formas de bloqueio do sistema renina-angiotensina, em cada uma das barras em um estágio da doença renal crônica. E o Brasil está lá à esquerda, vamos concentrar nos dados do Brasil, né? Isso são clínicas de nefrologia, são mais de 1.000 pacientes acompanhados prospectivamente no Brasil, França, Alemanha e Estados Unidos. Você vê que no Brasil, né, esses pacientes são manejados, a maior parte desses pacientes são manejados com IECA ou BRA nas fases iniciais da doença renal crônica. Mas veja, principalmente ali na transição do estágio 4 para 5, que interessante o comportamento, né? E você vê a redução da proporção de pacientes que estão utilizando um IECA ou um BRA nessas fases mais avançadas, né? Isso aqui mostra que, apesar de que a evidência é boa, a implementação é muito difícil de ser feita. E os meus amigos nefrologistas que estão aí na audiência vão entender o que é isso, né? Na verdade, é a tolerância, né, aos IECAs e BRAs quando a filtração glomerular vai caindo, né? Principalmente pelos seus fenômenos de descompensações com perda aguda de função renal, paciente interna com 5 de creatinina, e o hospitalista, né, ou a equipe médica, na verdade, uma das coisas que faz é tirar o IECA ou BRA durante a internação. Por isso, ou então por uma outra coisa que é muito comum, é a hipercalemia, né? E todos vocês sabem do desafio que é depois de voltar, né? Se eu estou no meu consultório, recebo um paciente que no histórico dele diz que há 2 semanas atrás ele internou com 7 de potássio e uma dobrada da creatinina e saiu do hospital sem IECA e BRA, eu teria que ter muito peito, na verdade, para em ambulatório voltar a isso aí. Uma das coisas que a gente vê hoje, gente, é uma recomendação das próprias diretrizes de que você, sim, deva fazer todos os esforços para voltar, né? Isso não era muito claro anteriormente. E a gente acha que isso pode ser uma coisa que reverta esse fenômeno da subutilização de BRAs e IECAs em pacientes, principalmente aqueles em fase mais avançada da doença renal crônica. Bom, esse slide aqui, então, ele resume um pouco do desafio, né? Começando da esquerda para a direita, né? A gente tem mais ou menos metade dos pacientes que têm diabetes do tipo 2, ele vai ter complicações renais, mas pouquíssimos pacientes, na verdade, tomam as drogas que as evidências atuais recomendam de uso, né? Nós estamos falando daquela pirâmide que nós falamos lá no começo. Por exemplo, né, não vamos nem falar de IECA e BRA, que nós já falamos agora há pouco, mas somente em cortes americanas, onde inibidores de SGLT2 já estão disponíveis há pelo menos 7, 8 anos, somente 3% de pacientes com diabetes do tipo 2 e doença renal recebem um inibidor de SGLT2 atualmente. Ou seja, a tarefa de implementação pela frente é enorme, né? Mas a gente está no momento em que é um momento único, né? Porque a evidência está toda ao favor dessa implementação. Bom, e agora, então, nesses últimos 10 minutos da minha apresentação, eu queria sair um pouco desse segmento de tratamento de proteção da progressão da doença renal e passar para uma visão de manejo das complicações, né? Porque chega uma fase aqui no meio, né? Ao redor aí, a filtração entre 30 e 50, né? Que uma outra coisa que é muito importante fazer, além de você pensar em evitar a progressão, é você tratar das complicações, né? Eu vou usar aqui um exemplo, que eu acho que ele é importante, que é o exemplo da anemia, que é uma das coisas que aparece aqui, tá vendo? A anemia aparece quando a filtração glomerular cai ao redor de 45, 40, você começa a ter
a redução da hemoglobina, né, pela diminuição da produção da eritropoiese e problemas relacionados à disponibilidade de ferro, né? E isso tudo, na verdade, gera não só, né, problemas de sintoma para o paciente, né, mas também um impacto no prognóstico cardiovascular desses pacientes, né? Hemoglobina baixa é igual a hipertrofia de ventrículo esquerdo, junto com hipertensão, isso, né, evolui para aumento de risco cardiovascular, principalmente o risco cardiovascular por conta das doenças mais relacionadas ao coração, né? Principalmente a insuficiência cardíaca. Então, aqui está mais ou menos o tamanho da anemia nessa população, também vem do estudo que eu coordeno daqui dos Estados Unidos, né? Você vê que hemoglobina abaixo de 10, né? Que você precisa começar a pensar em terapias, você tem aí, né, um aumento que começa lá em 6% dos pacientes em estágio 3A para, né, quase um pouco mais de 30% de pacientes em estágio 5. Bom, durante muitos anos, né, e os meus amigos nefrologistas aí são craques nisso, né, a gente olhou essa anemia, a gente entende o problema dela, a gente entende o impacto de tratar, e a gente trata dando ferro e dando eritropoetina exógena para esses pacientes. Como hoje é um dia para a gente falar de perspectivas e de novidades, de horizontes da nefrologia, eu queria trazer uma história que eu acho que é fascinante para quem gosta de translação de ciência, né? Que é a história desse trio aqui, né? Esse trio são os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina do ano de 2019, e esse senhor aqui no meio, Peter Ratcliffe, um inglês de Oxford, ele, na verdade, foi o primeiro nefrologista da história a ganhar um prêmio Nobel, né? A especialidade também fica contente por isso, né? É sempre um reconhecimento, mas ele é um pesquisador básico, né? E a pesquisa dele, na verdade, é em cima disso aqui, é entender melhor a fisiopatologia da anemia. Não tão especificamente na doença renal crônica, mas do ponto de vista mais amplo, né? Ou seja, o que regulamenta, o que regula a eritropoiese e a distribuição de ferro para a utilização no organismo, né? E, na verdade, o que eles descobriram, né, o que, de certa forma, revolucionou um pouco o entendimento e as perspectivas terapêuticas, é que, na verdade, existe uma molécula que é, na verdade, um inibidor da hipóxia tissular, que se chama HIF, que promove a eritropoetina, principalmente pelo rim, e também promove a disponibilização de ferro, integrando, de certa forma, né, a fisiopatologia da anemia com um entendimento da forma como a gente deve tratar esses pacientes, né? E, né, ou seja, a partir dessa descoberta, se desenvolveu, na verdade, estabilizadores da enzima que regulamenta o HIF, chama HIF-PAs, que são drogas que são enzimas, na verdade, que são bloqueadas em altitude, por exemplo, né, com a percepção de baixo oxigênio, e a ausência de hidroxilação do HIF, na verdade, gera a translocação dessa proteína para o núcleo com consequências tanto na geração de expressão de eritropoetina endógena, quanto na facilitação da disponibilidade de ferro, muito voltado pela redução da expressão da hepcidina. Então, o entendimento dessa fisiologia e dessas ações geraram o aparecimento de estabilizadores desse sistema do HIF-PH e viraram remédio, né? E esses remédios passaram na evolução clínica, de estudos pré-clínicos até os estudos clínicos de fase 3. Então, também no ano de 2001, essa é uma das publicações, né, do primeiro agente da classe, que se chama roxadustat, e que terminou a fase 3 recentemente com a publicação esse ano do Estudo Olympus, que está aqui na frente de vocês. Eu tive o prazer de ser o líder nacional e coautor desse trabalho. Então, estudo contra placebo, né, em pacientes que têm hemoglobina abaixo de 10, todos eles com doença renal crônica não dialítica, e os resultados estão aqui, né? Ou seja, contra placebo, a gente vê, né, a eficiência da droga subindo em quase 2 pontos de hemoglobina, logo com algumas semanas de tratamento, e se mantendo ao longo de um ano
eficientes no tratamento de longo prazo. As diferenças aqui, gente, primeiro, droga oral, comparado com as drogas que são parenterais, né, tanto a eritropoetina como o ferro para o tratamento, facilitando muito a logística, né, que é um dos grandes desafios, principalmente na população não dialítica. E outra coisa é que aqui embaixo você vê que a resposta acontece mesmo em pacientes que você não precisa de sobrecarregar de ferro antes de tratar. E outra coisa, funciona muito bem em pacientes que estão inflamados. E essa característica, a gente sabe que são duas populações em que hoje a gente não consegue alcançar os alvos de hemoglobina com os tratamentos disponíveis. Então, aqui nós temos ainda cenas dos próximos capítulos, né? Na verdade, os inibidores de RIF, eles foram aprovados para uso clínico no Japão, China, Coreia e Chile. Semana passada, aprovados para uso clínico na Europa, e ainda em avaliação no FDA para aprovação nos Estados Unidos, e no Brasil a gente ainda não sabe exatamente a perspectiva de quando isso pode entrar. Bom, agora eu tenho a última parte da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre diálise, ou seja, o tratamento do paciente, que tudo isso que nós falamos agora, ele não chegou a tempo, né? Os pacientes já chegaram com perda muito importante de função renal, ou então pacientes que experienciaram daquele risco residual e continuaram progredindo. Acho que na área de diálise, o que eu gostaria de trazer para vocês, que eu não acho que é menos revolucionário porque não é remédio, mas é uma mudança na forma que a gente vê as prioridades de inovação e de melhora de tratamento baseadas em perspectivas não só de redução de mortalidade ou de progressão de risco, como nós falamos até agora. Eu acho que o mundo de inovação nessa área, ele mudou conceitualmente para ouvir mais paciente, ouvir mais a voz do paciente, né? Então, o que vocês estão vendo aí na frente de vocês é uma das iniciativas que serviu de um abre-olhos para a gente na nefrologia. Então, o que a iniciativa SONG fez, na verdade, foi ouvir pacientes, né? Ou seja, uma pesquisa qualitativa, né? Em que os pacientes são indagados, né? De uma forma rigorosa, científica, e os descritivos estão aqui. Eu queria só chamar a atenção para vocês nesse quadro de cebolas aqui no meio, que mostra o que apareceu mais como prioridade para pacientes em diálise, de coisas que eles gostariam de ver evoluindo no futuro. E eu vou concentrar aqui no item 1 e no item 2. Então, você vê, a coisa mais importante para um paciente de diálise, ele deixa isso muito claro, é a fadiga. Os pacientes não gostam de se sentir fadigados, e eles gostariam que a gente fizesse alguma coisa para melhorar a forma com que a gente trata eles, para melhorar exatamente esse ponto que para eles é tão importante. O paciente não gosta de sair da diálise, de ficar o resto do dia em casa no sofá, ele não gosta de não ter energia para trabalhar, olha aqui na segunda parte aqui, né, para trabalhar, para viajar, né? Esse tipo de coisa mostra que a forma com que o tratamento de reposição da função renal é feita hoje, né, predominantemente hemodiálise 3 vezes por semana, ele não vai de encontro com as expectativas e anseios do paciente. E que a gente precisa acelerar a inovação para tentar encontrar maneiras de dar para ele maior energia, maior habilidade para trabalhar, maior habilidade para viajar. Eu vou trazer para vocês aqui, para finalizar, né, esse segmento aqui, um pouco da Kidney Health Initiative, que é uma iniciativa da Sociedade Americana de Nefrologia junto com o FDA. Mas você veja que traz todos os stakeholders assim, nessa área, né, para tentar desenvolver terapias centradas no paciente que vive com doença renal. Então, o paciente tem um assento aqui, as empresas de devices, as empresas farmacêuticas, os institutos de pesquisa, todos integrados por 2 grandes organizações, né? A Agência Regulatória Americana, a FDA, e a sociedade científica mais importante do país. Isso gera coisas, assim, vou trazer um exemplo para vocês, por exemplo, que vem em
aceleradores de inovação. Aceleradores de inovação é dizer, apontar por onde precisa inovar e financiar os bons projetos na área. Esse projeto se chama KineX, é um projeto que tem milhões de dólares, já está na sua segunda onda, e que dá apoio para, né, o que se chama de ciência disruptiva, ciência que rompe as barreiras da normalidade na direção de alcançar objetivos definidos e centrados no paciente. Na área de diálise, na verdade, isso motivou, então, um redesenho da forma com que se vai fazer diálise no futuro, nos Estados Unidos e talvez em outros países do mundo que possam incorporar esse tipo de coisa. 2 exemplos disso, né? São projetos apoiados pelo KineX, né, que recebem milhões de dólares de financiamento para desenvolver, por exemplo, aqui, a diálise que você veste, né? Então, esse é um resultado de processos múltiplos de miniaturização e que faz com que você possa vestir como se fosse um colete e fazer uma diálise mais longa, com mais mobilidade. Outro que eu acho que é mais revolucionário, talvez a gente ainda tenha um pouco mais de desafio para chegar, é o rim artificial, né? Isso é desenvolvido pela Universidade de Califórnia em São Francisco, também apoiado pelo KineX, e que mostra, então, o protótipo que seria implantado no abdômen do paciente. É um pouco diferente do outro que é vestido, esse é ainda mais miniaturizado, e ele teria, né, uma condição e o objetivo de que isso, quando passar os testes clínicos que estão em andamento, ele possa ser implantado no paciente, é como se você estivesse implantando um aparelho de diálise, né, no abdômen do paciente e não só recebeu muito financiamento, mas também ter recebido muita avaliação positiva na própria evolução dos testes clínicos iniciais que estão em andamento. Bom, em geral, para fechar, gente, eu diria para vocês o seguinte, né? Tudo isso é importante, gera oportunidades, mas você tem que ter motivação política também para mudar, né? Eu estou trazendo aqui uma das coisas que eu acho que é muito marcante, que não é um ato científico, não é um ato de implementação, não é um ato de geração de diretriz clínica. É um ato político que se chama Advance in American Kidney Health, é uma ordem executiva assinada pelo Trump há 3 anos atrás, e que tem objetivos muito claros, né? Primeiro, incentivos, que inclui, claro, o incentivo financeiro, né, que é um drive importante na saúde americana, para implementar as medidas de prevenção da doença renal crônica. Então, né, é o outro passo, né? Além de tudo isso, você tem que ainda provocar a comunidade, geralmente com incentivo e facilitação, para que a comunidade faça o que é melhor para o paciente. E outra coisa que é importante é entender o objetivo disso, né? De que você tenha, no ano de 2025, 75% dos novos pacientes em estágio avançado de doença renal crônica tratados ou com uma diálise que é feita em casa ou com um transplante pré-emptivo. Ou seja, incentivos, um roadmap para a chegada em um objetivo num tempo intangível. Uma palavra final um pouco, né, só para a gente sair aqui do ambiente americano e ter uma visão global dos outros desafios, né? Enquanto a gente está falando em rim implantável, né, para uma realidade, né, de um país desenvolvido, a gente tem que lembrar que, na verdade, tem muito paciente no mundo que não tem acesso a tratamento, né? Você vê, né, quanto mais escuro, maior é a proporção de pacientes que, na verdade, têm acesso a todos os tratamentos, inclusive diálise e transplante. Você vê que tem muitas regiões na América Latina, na África, no Sudeste Asiático, que, na verdade, nem acesso a diálise ou transplante tem, né? Muito menos a medidas de renoproteção. Então, né, uma outra coisa é tentar fazer essas inovações de uma forma que isso possa fazer sentido na realidade de alguns países, né? Acho que a gente, com a história da vacina de Covid, aprendeu muito sobre acesso universal a terapias, né? E um pouco das críticas em volta disso, né? Não adianta resolver só o problema dos países ricos, a gente tem que pensar globalmente, né? Nós somos uma vila, né? E aqui, então, um projeto que eu acho muito interessante, que é um projeto de estímulo à inovação para terapias baratas, né? E diferente, então, de pensar em
uma inovação que seja um rim implantável, um rim que você veste, na verdade. Esse projeto que deu $1 milhão para um inventor na Austrália, que foi o ganhador, ele desenhou isso daqui. Na verdade, isso daqui é um gerador de alisato que pode ser implantado do ponto de vista de point of care. Então, na verdade, o contexto aqui, que você tenha esse aparelho, né, que, na verdade, pega água de má qualidade e consegue purificar a água de uma forma que essa água possa encher um pacote de solução que pode ser usada para diálise peritoneal, produzida na casa do paciente e sustentando de uma forma muito barata, né, uma terapia substitutiva de função renal que poderia ser implantada em lugares onde o desafio principal é recurso. É isso aí, gente. Eu queria, né, com isso, agradecer de novo o convite e a atenção de vocês hoje, né, e a paciência até de ouvir, né, esse descritivo do cenário da nefrologia atualmente, e me pôr aqui à disposição, né, acho que a gente tem uns 10 minutinhos aí antes do fim da hora, uns 10 minutinhos para a gente interter algumas perguntas ou ouvir a opinião de vocês sobre esses pontos. Muito obrigado. Muito obrigado, Pecoá, pela excelente exposição. Né? Realmente a gente está num momento diferente, tanto no cuidado dos pacientes crônicos e essa perspectiva futura que a gente vê no movimento da saúde como um todo, né? De centrar no paciente, né? E os nossos pacientes, a gente acha nossos tratamentos bons até, mas eles não acham. Eles têm muitas queixas, principalmente em relação à terapia dialítica, que são diárias e contínuas. Né? Então, eu achei muito legal ter trazido isso para nós, o que já está acontecendo nesse sentido. Em relação, eu queria te perguntar o seguinte, em termos de, voltando ali para a doença renal crônica e os estudos com dapagliflozina, e não só os estudos, mas na prática clínica, a gente tem alguns pacientes, os estudos todos foram feitos com associação com inibidores da ECA ou BEC, ou bloqueadores de angiotensina-aldosterona. Mas, na prática clínica, alguns pacientes, por questões aqui, nós não temos a resina para controlar potássio de uma maneira adequada, acabam usando doses menores ou até sendo difícil, às vezes, usar, como tu mesmo mostraste ali, o número de pacientes mais avançados que acabam saindo da terapia. Existe um benefício definido já dessas drogas como monoterapia, entre aspas, assim, sem associação com o inibidor da ECA ou bloqueador do eixo angiotensina, né? Legal. Obrigado, Roberto. Não tem estudo dedicado, tá? Não tem nenhum estudo que randomizou pacientes em imunoterapia na entrada. Tudo isso que eu mostrei para vocês, como vocês ouviram, foram estudos em cima do padrão atual, né? É difícil de você fazer, até do ponto de vista ético, de outra maneira. Mas existe uma proporção de pacientes que, ao longo do estudo, acabam tendo que descontinuar. Que dá para a gente a visão de que a monoterapia ela é tão segura quanto e tão eficiente quanto em análise post-hoc. Então, eu diria para você, do ponto de vista pragmático, né, que, principalmente naquele paciente que não tolera a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a monoterapia com inibidor de SGLT2 é uma terapia muito razoável de ser feita. Só um detalhe aqui, né? Por que são poucos pacientes, né, nos trials que acabam compondo esse grupo de monoterapia? É uma coisa muito interessante também, né, que vai mostrar, e mostra um pouco até as perspectivas, assim, do que isso pode impactar na própria composição de terapias, né, que é a visão de que a incidência de hipercalemia e de injúria renal aguda, na combinação de ECA-BRA com o inibidor de SGLT2 era reduzida. Então, uma droga que tem um perfil muito interessante de reduzir efeito colateral de ECA de BRA. Roberto, Pecote, eu queria, em primeiro lugar, te dizer que nós acertamos no X da questão, te convidando para estar conosco. Né? Não é o Kid X, mas nós acertamos, né? Porque tu foste direto no X da questão. O primeiro X da questão,
que eu gostaria de explorar contigo, que, na verdade, hoje eu repito isso, nós estamos vivendo 3 pandemias, a pandemia do Covid, a pandemia da obesidade e a epidemia do diabetes, né? As grandes epidemias do século XXI, certamente são essas que eu descrevia nesse momento para ti. Então, nós temos o paciente metabólico, é um paciente que nos une muito, junto com a doença cardiovascular, com a parte renal, a parte metabólica, e aí eu posso encontrar várias especialidades que se alinham no tratamento desses pacientes. Mesmo nós ficamos bastante impressionados com a amostragem de números de incidência de prevalência de pacientes que recebem a terapia adequada, principalmente SGLT2. Esse ano, né, foi apresentado no ESC uma experiência em Minnesota pelo Kosoboro, que é uma pessoa que certamente circula muito entre vocês, né, estabelecendo unidades de tratamento um pouco diferente do que o usual. Se tu deixar na mão do indivíduo, do médico individual, muitas vezes o paciente não recebe a terapia adequada. Então, chamo isso de IPU, de Integrated Practice Units, que é uma maneira, né, que a gente possa entregar para o paciente uma medicina baseada em valor e poder diminuir esse gap entre a medicina baseada em evidência e aquilo que acontece no dia a dia. Tu tem visto nos Estados Unidos movimentos nessa direção? Eu gostaria que tu comentasse esse aspecto. E outro aspecto importante, que eu queria agora terminar a segunda pergunta, é sobre o Finerone, que é uma nova novidade. A gente tem participado em estudos clínicos também aqui no Brasil com essas iniciativas, né? Então, eu queria colocar para ti quais vão ser as barreiras para a gente introduzir o Finerone na nossa prática clínica. Legal. Ótimas perguntas. A primeira é em relação à integração de cuidado, né? É o tom da discussão nos Estados Unidos hoje, né? Eu vou focar, né? É claro que isso teria uma aplicação em atenção primária mesmo, de paciente com uma complexidade menor, né? Talvez em fases mais iniciais da doença renal, e visando mais a prevenção mais primária e secundária, assim mesmo, né? Mas eu acho que o momento atual ele facilita muito a implementação de integração de cuidado, mesmo em clínicas de nefrologia, que é talvez onde eu possa falar um pouco mais. Tá, e eu acho que elas estão proliferando nos Estados Unidos, e estão sendo muito motivadas justamente por esse panorama que eu discuti com vocês hoje, né? Que envolve essa complexidade de tratamento no espectro da doença, né? Nos Estados Unidos, isso é uma novidade, viu? Em cuidado nefrológico, porque o sistema é muito fragmentado para essa subpopulação, né? Inclusive fragmentado na transição entre a doença renal avançada e o tratamento dialítico de transplante. Então, o desafio é grande aqui, né? Mas dentro do pacote de medidas que eu falei com vocês lá atrás, da ordem executiva do Advancing Kidney Health in America, um deles é a implementação de equipes integradas para manejo de paciente com doença renal crônica, exatamente nesse molde do Mikhail, né, que você ouviu nas discussões do ESC, né? Com o financiamento adequado, que esse é um outro negócio. Você sabe que no Brasil se tentou pensar numa implementação de cuidado integrado há um tempo atrás, quase 10 anos, pelo Ministério da Saúde, e ele acabou não indo para frente justamente porque o modelo de financiamento não foi bem definido, né? Então, uma coisa que eu queria só dizer é que o modelo de financiamento ele tem que ser pensado junto com a implementação do conceito, senão ele não se sustenta, né? O segundo ponto é da finerenona. Eu acho que eu mostrei de forma bem rápida para vocês, né? E eu foquei assim no lado positivo, né? Na redução do risco de hipercalemia dessa terapia, mas o risco de hipercalemia continua para mim sendo o calcanhar de Aquiles da implementação de droga, né?
Porque, diferente, talvez, de um inibidor de SLT2, principalmente depois que a gente pega a mão para usar, ele fica uma droga muito, muito friendly, assim, de usar, né, do ponto de vista de segurança. Eu acho que a finerenona vai necessitar de protocolos de monitoração, principalmente de potássio sérico e de creatinina, pós-introdução. Isso é sempre um problema, né? Você, por exemplo, ter a necessidade de monitorar nível de eletrólito pós-introdução de droga. Principalmente na cardiologia, né? Existe uma clara visão que droga boa é aquela que você prescreve e não precisa ficar muito de olho, né? O grande sucesso, por exemplo, dos inibidores de DPP4, principalmente em ambiente cardiológico, foi esse, né? Era uma droga muito fácil de manejar, porque não precisava ficar muito de olho nas coisas, não fazia hipo, não fazia distúrbio eletrolítico, né? Então, assim, resumindo, eu acho que o desafio primário, assim, da finerenona, do ponto de vista de implementação, vai ser introduzir essa consciência de que você precisa ficar um pouco de olho nesses pacientes até a gente pegar mais mão, né? Para evitar fenômenos como, por exemplo, o fenômeno pós-Rails, né? Que foi o aumento na incidência de internação por hipercalemia pós-estudo que mostrou que ele tem um benefício grande em insuficiência cardíaca. Nós estamos encaminhando para o final, mas eu queria um pinga-fogo rápido aí, os inibidores da RIF, que falasse, nós temos os pacientes com insuficiência cardíaca, que mesmo com hematócrito normal e problema com a ferritina, vocês têm alguma perspectiva nesse campo? Você sabe, eu li que os estudos dos inibidores da RIF, eles foram focados na população renal crônica, talvez como proof of concept, né? Mas, assim, eu acho, olhando no horizonte, né, essa característica de você ter uma dupla ação, uma é a possibilidade de elevação da hemoglobina, mesmo em paciente que é inflamado, é uma vantagem que eu vejo sendo extrapolada para a insuficiência cardíaca, né? A outra coisa é o efeito que, por exemplo, a eritropoetina não tem, que é o efeito de você aumentar a disponibilidade de ferro, né? Vocês, cardiologistas, na audiência, têm como um conceito claro, né, a necessidade ou o benefício de você tratar repor ferro de pacientes com deficiência de ferro e insuficiência cardíaca, independente da hemoglobina, né? Na nefra, a gente não tem muito isso, a gente ainda trata muito ferro para aumentar a hemoglobina, né? Eu acho que o inibidor da RIF, ele traz junto esses dois segmentos, né? Uma droga que vai aumentar a hemoglobina e, ao mesmo tempo, disponibilizar mais reserva de ferro para a utilização tecidual. Muito obrigado, excelente. Eu convido o Roberto Berkshires aqui para encerrar essa reunião belíssima, histórica para nós, muito legal. Um grande abraço, bom verão para ti aí, né? E nós estamos aqui, logo entrando na primavera, saindo do verão gaúcho também. Tramandaí está frio, ventando com chuva. Sempre está. Mas nós adoramos, todos adoramos Tramandaí. Eu também. Muito obrigado, Pecoá. A gente vai encerrar o nosso fórum aqui, realmente foi muito prazeroso de ter. E outras vezes, se tiver disponibilidade, vamos te convidar novamente. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço, prazer, foi um prazer muito grande estar aí com vocês. Bom trabalho. Encerramos, então, pessoal.